Graça e paz, queridos. Vamos iniciar o nosso culto dessa noite de escola bíblica. Bem-vindos os nossos irmãos aqui presentes. Hoje nós vamos trabalhar então no capítulo 7 do Evangelho de João. João 7, de 1 a 53. Nós vamos falando sobre alguns capítulos, sobre alguns versículos, porque não é possível lermos todos os textos aqui, de 1 a 53, por conta do tempo. Mas a gente vai trabalhando com cada texto que surgir aqui na nossa lição. Amém? Bem-vindos vocês que já estão aqui conosco. Mais uns minutinhos. Se você tiver algum pedido de oração também, você pode postar aqui pra gente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entramos na sua presença, Deus amado e poderoso, rendendo honras e glórias ao teu santo nome, Pai. Te agradecemos por mais este culto, Senhor, por cada um que está aqui conosco, na sua casa, por aqueles que estão nas suas residências, no seu local de trabalho, onde quer que seja. Que o Senhor possa visitar os corações esta noite, esquadrinhar os corações, que essa palavra possa produzir mudança em nós, possa produzir frutos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós iniciamos agora pedindo perdão pelos nossos pecados. Ó Deus poderoso, sonda os nossos corações agora. Vê em nós aquilo que ainda precisa ser arrancado, eliminado. Pai, Tu és o Senhor que tem o domínio das nossas vidas. Toma, Senhor, a direção de cada um de nós nesse tempo aqui, que possamos ser esquadrinhados por Ti. Sonda, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor venha transformando, lapidando, moldando o nosso interior, Pai. Pedimos perdão neste momento pelos nossos pecados. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha com o seu amor, com a cura que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, que o Senhor venha, Senhor, trabalhando no nosso interior e que possamos experimentar do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós neste momento. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Visita aqueles que já estão conosco e aqueles a quem o Senhor deseja que esteja para ouvir a sua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bem, como eu já havia dito, o nosso tema desta noite é o capítulo 7 do Evangelho de João, versículos de 1 a 53. Irmã Rita aqui conosco, paz, minha querida, bem-vinda, vó Luzia, irmão Paulo, toda a família Araújo aí. Nosso tema dessa noite, a agenda de Jesus. Vocês perceberam que a gente tem falado muito de Jesus, que aliás, quando a gente começa um livro, nós trabalhamos só com ele. Por quê? Porque aí a gente vai trazendo os temas dentro daquele livro. E temos falado de como seguir a Jesus, na lição passada, falamos da missão de Jesus. Hoje nós vamos falar da agenda de Jesus. Talvez você fique assim, pensativo, como assim a agenda de Jesus? Bem-vinda, Nádia, aqui conosco também, querida Regina, Silvia Brancalhão, bom tê-las aqui, viu? Quando nós falamos da agenda, nós nos lembramos da nossa agenda. Muitas vezes nós temos a nossa agenda física, agendinha ali que você anota tudo, mas hoje a coisa está tão prática que a gente tem a agenda no celular. Eu confesso para vocês que não tenho muito hábito de usar a minha agenda no celular. Normalmente eu uso aqui. Às vezes algumas coisas assim que eu quero manter mais viva, eu mando lá pro WhatsApp do pastor. Alguma lista, alguma coisa eu mando para ele. Mas por que é importante uma agenda? Porque na agenda nós organizamos os nossos compromissos. Quando a gente tem tudo agendado, certamente nós não vamos furar. E para nós que temos a agenda meio extensa por conta de visitas e atendimentos, então eu preciso levar a nossa agenda aqui com o horário, com o dia certinho, para que a gente não se perca. De repente se agenda uma visita ou um atendimento e se esqueceu, como é que faz? Então assim é a nossa vida. Nós precisamos controlar a nossa vida através de uma agenda
para poder o quê? Se organizar e ficar à vontade com seus compromissos. Quando a gente anota, nós não perdemos ali o foco, né? A agenda, ela faz parte da vida de uma pessoa organizada. E agora nós vamos falar um pouco da agenda de Jesus, porque Jesus viveu de acordo com uma agenda divina. Jesus não tinha um tablet, um notebook, Jesus não tinha um celular, último tipo, última geração. Ele simplesmente se organizava com a sua agenda. E nós vamos ver aqui como é que é Jesus trabalhando na agenda dele, sem informatizar, sem nada de última geração, mas no concreto, como ele trabalhava na sua agenda. Aqui nós temos alguns textos para falar um pouco sobre a agenda divina de Jesus. Tudo acontecia no tempo certo e no local exato. É importante a gente focar um pouco nessa informação. Tudo que Jesus fazia era no tempo certo, no local exato. Nada era improvisado. Nada que ele fazia, ele começava aqui e ia para outro compromisso. Tudo que ele realizava era com ordem, com decência, com organização. E assim precisa ser a nossa vida com ele. Nós vamos encaixar agora, ou melhor, nós precisamos adaptar a nossa agenda à de Jesus. Então não é Jesus que tem que vir se encaixar na nossa agenda, muito pelo contrário, nós é que precisamos encaixar a nossa vida, os nossos compromissos, os nossos horários na agenda de Jesus. Amém? Silvia Brancalhão também aqui. Bem, começando então com o texto de março e abril, de Pentecostes entre maio e junho e dos tabernáculos entre setembro e outubro. A festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, que tem o mesmo nome, ela comemorava a jornada do povo de Israel, a saída do povo de Israel para a terra prometida. Então, é o trajeto do povo, a jornada do povo, saindo de Israel pelo deserto durante 40 anos. Nós sabemos aí dessa história, onde o povo ficou por 40 anos circulando ali. E este é o momento dos tabernáculos que eu quero citar. Durante 7 dias, eles comemoram essa festa dos tabernáculos. Eles deixam as suas casas e eles vão e ficam alojados em tendas. Por quê? Essas tendas, na realidade, elas são feitas de ramos de árvores, de galhos de árvores, para mostrar ali que mesmo em tendas, o Senhor está presente cuidando de cada um. E no domingo ainda nós falamos aqui no culto que é muito bom você ver uma igreja bonita, adornada, que isso é muito agradável, que isso traz as pessoas, que isso anima as pessoas, mas que Jesus não habita em tendas, ele habita em nós. Então não é o prédio bonito ou feio, ou uma tenda, ou debaixo de uma árvore. Quando Jesus se faz presente, ele não está focado no prédio, ele não está focado na instalação. Ele está focado na nossa vida, na vida daqueles a quem ele quer apresentar a salvação. Então aqui, esse povo ficava ali nesses 7 dias, saindo da sua casa, do seu conforto, para estar debaixo de tendas, de galhos de árvores, e ali eles mostravam o cuidado de Jesus. Nós largamos tudo, enfrentamos tudo, a natureza, o frio, o calor e tudo mais, mas para mostrar o cuidado de Jesus com o povo no deserto. Olha que importante. Os irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José também, eles sugeriram a Jesus que ele aproveitasse essa festa das cabanas ou dos tabernáculos e fosse até Jerusalém e ali ele se revelasse como o Messias, que ele publicamente anunciasse ali que ele era o Messias. E aí, interessante, porque esse é o versículo 13 e 4, se você for comigo lá no texto do capítulo 7 de João, versículos 13 e 4. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia,
para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então aqui, nessa demonstração dos irmãos de Jesus, dos outros filhos de Maria e de José, a incredulidade dos próprios irmãos em relação a Jesus. Por que você não divulga? Se você é mesmo o Messias, se tem todo esse poder, se é quem você é, fala para o povo aí, grita aí no meio do povo que você é o Messias. E aí a gente vai vendo o cuidado de Jesus com aquilo que ele vai fazer, a cada momento, a cada decisão que ele toma. Tem um texto que não precisa abrir não, que está lá em 1 Coríntios 2,14, que diz: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas no texto, esse é o versículo 5. Um incrédulo não possui discernimento espiritual para compreender a vontade de Deus. Quando nós não temos fé suficiente, quando nós não cremos de fato, nós não compreendemos a vontade de Deus. A palavra diz que a vontade de Deus é o quê? É boa, é perfeita e é agradável. Então eu não sei qual é a vontade de Deus para mim, mas eu tenho que ter certeza que ela é boa, perfeita, agradável. Então tudo aquilo que o Senhor decidir para a minha vida é bom. Eu não posso ter dúvida disso. Quem tem dúvida é o incrédulo. E os próprios irmãos de Jesus ali se portavam como incrédulo. E Jesus responde ali para eles: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. A diferença entre o tempo de Deus, que eu falei de Kairós, e o nosso tempo. Deus tem um tempo certo e oportuno para todos, para tudo. Eclesiastes 3, de 1 a 8, que eu acabei de citar. Jesus só se manifestaria ao mundo no tempo determinado pelo Pai. Então os irmãos tentando fazer a cabeça de Jesus para que ele anunciasse que ele era o Messias. E no entanto, bem-vinda, pastor Isaura Linhares, aqui conosco também, um abraço. E os irmãos tentando fazer com que Jesus declarasse ali que ele era o Messias. Mas Jesus disse ali que o tempo dele ainda não havia chegado. E o que é mais importante ainda, ele só se manifestaria ao mundo quando o Pai assim ordenasse. Então aí você percebe a submissão de Jesus ao Pai. Como é que Jesus reportava ao Pai? Como é que Jesus atendia à solicitação do Pai? E é importante ver quem era Jesus e quem somos nós. Porque às vezes, por coisas tão pequenas, nós questionamos ao Senhor. Nós impomos condições para obedecer a Ele. E no entanto, o próprio Filho se submetia totalmente ao Pai, ao comando do Pai. O nosso tempo é o hoje e agora. E por isso nós somos limitados ao presente. Nós somos escravos do presente. Como assim? O hoje e agora. Porque nós precisamos investir na nossa vida aqui. Hoje, agora, amanhã pode ser tarde. Jesus pode voltar. Jesus pode nos levar, nos chamar para Ele. Por isso que nós precisamos fazer da nossa vida com o Senhor uma vida a cada dia mais de amadurecimento, de conhecimento, de submissão, de caminhar de fato com Ele. Então, quando Ele diz aqui, o nosso tempo é hoje e agora, porque o nosso tempo não dá para deixar para amanhã. Amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã eu vou procurar um texto para ver. Não. Eu preciso buscar me agarrar às oportunidades que o Senhor me concede. Eu não posso perder, eu não posso abrir mão das chances, porque amanhã eu posso não ter mais essa chance. Quantas vezes a gente visita as pessoas num leito de hospital em fase terminal e a família fala: não, eu quero que visite porque eu sei que essa pessoa, que Jesus vai chamá-la, vai levá-la, mas eu quero que ela faça essa oração. Por quê? Porque entende da importância. Eu preciso receber Jesus na minha vida. Isso faz toda a diferença. Eu preciso convidar Jesus para entrar na minha vida.
e para Ele ter o comando de fato da minha vida. Porque entregar a minha vida a Jesus, a gente fala, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, mas quando eu coloco a minha vida diante do Senhor, quando eu recebo a Jesus como o Senhor da minha vida, eu digo para Ele, Senhor, entra na minha vida, faz morada em mim, cumpra a sua vontade. Então o que é que eu digo? Faz a tua vontade, Senhor. O Senhor tem agora o comando da minha vida. E isso, tem pessoas que têm dificuldade de entender o que é o livre-arbítrio. Agora eu transferi o comando da minha vida para as mãos do Criador, para as mãos do meu Pai, permitindo que Ele conduza a minha vida, que Ele faça, que Ele deixe de fazer, que Ele me tire de determinada situação, me passe para outra, porque é aquilo que Ele deseja. O comando está nas mãos dEle. Essa é a grande diferença. A manifestação de Jesus como o Messias também despertaria o ódio das pessoas. E aqui ele justifica, lá no versículo 7, quero convidar você a ir comigo lá. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então aqui, nessa palavra, nós vemos o fato do mundo ter odiado a Jesus. E nós que seguimos a Jesus, também temos esse risco. Ainda ontem eu estava conversando com a Andréia. Quando a gente começa a buscar a palavra, a se alimentar das coisas do alto, algumas pessoas se afastam da gente. Alguns amigos se distanciam, vocês vão se lembrar aí do tempo que vocês foram para Jesus. Quantas pessoas ficaram no nosso relacionamento? Poucas. Por quê? Porque algumas dizem assim, você ficou fanático, você agora virou beato, só quer ir ficar na igreja, só quer segurar a Bíblia, só quer ler Bíblia. Então, as pessoas que não têm Jesus, elas olham para nós e se incomodam com a posição que nós começamos a tomar. E Jesus também viveu isso. Jesus também passou por isso. Nós que seguimos a Jesus podemos esperar isso, despertar raiva nas pessoas, incomodar as pessoas com as nossas atitudes. Eu me lembro que na época tinha surgido um louvor, eu não lembro nem quem que cantava, que dizia eu quero é Deus. E a gente cantava muito aquele louvor. E a gente cantava, mas de dentro para fora, colocando para as pessoas, se você não quer ficar perto de mim, o que eu posso fazer? Eu só posso orar por você e pedir que você tenha a oportunidade de conhecer a palavra e de ver a grandeza de Deus na sua vida. Então aquilo que a gente experimenta e que preenche a nossa vida, que quando a gente se sente vazio, a gente é suprido com as coisas do alto, as pessoas só vão entender se ela realmente experimentar. E isso faz com que elas se afastem muitas vezes de nós. Se você não tem sido perseguido, se você não tem ouvido das pessoas que você agora está virando fanático, se você não tem visto pessoas se distanciarem de vocês, algo precisa preocupar você. Você precisa pensar assim, mas eu nunca vi isso, as pessoas nunca disseram para mim que eu sou fanática. Ou melhor, as pessoas não se distanciaram de mim. Depois que eu fui para a igreja, depois que eu comecei a participar das coisas do Senhor, da palavra dele, de ler. Então tem algo especial aí que precisa ser experimentado por você. Porque quando nós não incomodamos ao inimigo, nós estamos alinhados a ele. Então eu preciso ter uma posição daquele que realmente levanta a bandeira. Eu sou de Jesus, é o Espírito Santo que habita em mim, é Ele que cuida de mim, é Ele que guarda a minha vida, é Ele que me sustenta. Isso sim, é que precisa estar em nós. E quando eu não tenho essa preocupação, ou não ouço isso de alguns, ou não percebo as pessoas se distanciando de mim pela mudança, eu preciso me preocupar, porque então eu ainda estou igual o chuchu, que às vezes o chuchu, se você cozinha ele junto com a beterraba, ele pega o gosto da beterraba, a cor da beterraba, ele fica parecido com a beterraba, mas ele é o chuchu. Então eu preciso ter uma posição diante de Deus. Se Jesus é o Senhor da minha vida, se Ele quem tem o comando da minha vida, não importa onde eu esteja, Ele continua sendo
o Senhor da minha vida, no centro da minha vontade. Amém? Bem-vinda, irmã Lisa, aqui conosco, minha querida. Continuando aí então. A importância de Jesus. Jesus ensina que as suas ações seguem uma agenda divina. Então a agenda de Jesus, ela é diferente da nossa. O trabalhar dele é diferente do nosso, o poder dele é diferente do nosso. Ele é soberano. Nós trabalhamos muito no físico e ele no espiritual. Então, que é importante ver aqui, que eu quero citar. A agenda divina envolve 2 princípios. O primeiro dele, Jesus tem um tempo certo para agir. Jesus tem um tempo certo para agir. E é isso que nós temos que aprender com ele. A agir no tempo certo. A falar no tempo certo. A se calar no tempo de se calar. A ter atitudes no momento de ter atitude. Isso tudo faz diferença. Aquele que tem Jesus precisa buscar ser semelhante a ele. A palavra dele diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Eu sou semelhante a Jesus, eu não sou igual a ele. Nunca vou ser. Nunca vou ter o poder dele, a soberania dele, a grandeza dele, nunca. Mas eu preciso buscar a semelhança dele. Sempre. Por quê? Porque eu vim dele, eu tenho o DNA dele. Então essa é a importância na nossa vida. É ter o DNA dele. Continuando então, primeiro ponto, Jesus tem um tempo certo para agir. Ele só age na hora certa. E o segundo, Jesus tem um modo peculiar de agir, ou seja, sábio no que ele faz. Ele sabe o momento exato de tomar atitude. Peculiar, é algo dele, é algo exclusivamente dele. Então eu preciso entender que o trabalhar de Jesus supera o de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. A capacidade, a soberania dele é diferente. E ele foi àquela festa, do jeito que os irmãos disseram para ele: vá lá e diga que você é o Messias. Ele foi sim à festa, mas ele ficou em oculto. Ele não se revelou ali na festa dos tabernáculos ou na festa das cabanas. Por isso nós precisamos aprender a discernir o tempo e o modo de Deus agir. Eu preciso aprender a discernir o tempo de Deus e o modo dele. Porque às vezes a gente coloca alguma coisa para Deus. Bem-vinda, minha amiga Dedé. Olha aí, Andréia, minha amiga Dedé, que eu falei para você, que me ganhou para Jesus. Bem-vinda, minha querida. Deus abençoe sua vida. Irmã Raimunda, minha querida, boa noite. Bem-vinda. Então, nesse ponto é que eu preciso me apegar, aprender a discernir o tempo e o modo de Jesus trabalhar. A gente atropela muitas vezes as situações. Nós entramos em momentos que não é para entrar. Nós vamos num espaço que não é nosso. Às vezes nós temos atitudes e nós nos esquecemos de que o Senhor é aquele que precisa ir direcionando a nossa vida. O Senhor é aquele que precisa falar: pare, ou prossiga, ou o caminho é esse. Por quê? Porque nós vamos tomando decisões. Nós vamos tomando decisões. E vamos enfiando os pés pelas mãos. E aí a gente se quebra. Por quê? Aí é que eu vou me lembrar. Por que eu não orei a Deus? Por que eu não ouvi o que o Senhor tinha a me dizer? Porque às vezes a gente entende que o Senhor não vai se preocupar comigo com um problema. Eu vou comprar um carro, mas eu não sei que cor eu compro. Imagina que eu vou orar a Deus agora para falar para ele que cor. Ele está tão ocupado, ele vai se preocupar com a cor do meu carro? Sim. Jesus se preocupa com as mínimas coisas. Em tudo ele tem um propósito de nos agradar. Eu disse que uma vez eu estava na praia lá em Maceió, já contei isso algumas vezes. E a gente estava num lugar lindo, a primeira vez que eu fui a Maceió. Nós estávamos a passeio, só eu e o pastor, conhecendo o lugar. Maravilhoso. Hoje a gente já foi algumas vezes, tem vários amigos, mas era tudo novo para nós. E aquele deslumbre daquele mar azul e transparente. E tudo aquilo muito lindo, e a gente caminhando na beira da praia. Eu falei: gente, isso é um presente maravilhoso de Deus para nós estar aqui. E aí comecei a olhar tudo, a natureza, os barcos, o mar, e aquela situação maravilhada de tudo aquilo. E de repente eu disse:
Puxa vida, só faltava o Senhor agora me mandar uma concha imensa aqui na beira da praia, que aí ia ser demais. Eu dei 2, 3 passos e veio a maré e bateu em uma concha imensa, caiu nos meus pés. E aí eu baixei e falei, Senhor, o Senhor nos surpreende sempre. Por quê? Porque aquele desafio eu estava fazendo ali pensando o quê? O Senhor vai se preocupar de me dar uma concha se Ele já me deu tudo isso de bonito para ver? E Ele me mostrando, eu te amo também nas pequenas coisas, principalmente nas pequenas coisas. Então assim, a preocupação do Senhor em me dar naquele momento aquela concha para mostrar o tamanho, a grandeza do amor dEle. Eu baixei, peguei aquela concha com tanto amor, eu queria trazer. E aí começou a cheirar mal depois dentro do ônibus. Mas assim, a minha experiência foi grandiosa naquele passeio. Não precisava mais nada. O Senhor me acalentando, o Senhor me abraçando, o Senhor dizendo quanto eu era especial para Ele. Foi um simples pedido? Foi. Mas eu preciso aprender a falar para o Senhor do que é que eu preciso. O que eu quero, Senhor, nessa hora? E às vezes não é só o pedir, mas às vezes é o sentimento. Senhor, eu só quero sentir a sua presença. Senhor, eu só quero sentir o seu toque. Senhor, eu só quero deitar no seu colo. Mas eu preciso ter essa intimidade de poder falar isso para Ele. Bem-vinda também, irmã Helenice, aqui conosco. Glória a Deus, a paz, minha amada. Então, continuando aqui. Com o conflito, nós falamos então do primeiro conflito que foi Jesus e o homem. A diferença, as raspadas aí, as condições aí e as desconfianças na forma de incredulidade da própria família de Jesus. Agora nós vamos falar do conflito entre o ensino de Jesus e o ensino do homem. Algo que a gente ainda vive, principalmente hoje dentro de muitas igrejas, nós passamos por isso. E o texto, a gente não vai ler todos, porque é de 14 a 36. Mas esse trecho, ele mostra o conflito entre o ensino de Jesus e o que ensinavam ali os escribas e fariseus. Antes mesmo de Jesus chegar a Jerusalém, a discussão a respeito dele já havia começado. As pessoas já falavam de Jesus antes dele chegar. As pessoas já faziam comentários sobre Jesus. As multidões diziam, lá no versículo 20, vamos lá comigo, versículo 20. A multidão respondeu e disse, tens demônio quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra, todos vos maravilhais. Então aqui, nessa palavra, nós vemos que o primeiro foco aqui quanto ao ensino de Jesus, a origem do ensino de Jesus, de onde vinha o conhecimento de Jesus. As pessoas já falavam de Jesus antes dele chegar ali, porque já questionavam, peraí, mas como é que ele sabe as letras? Como é que ele conhece se ele nunca foi à escola? Então as pessoas já faziam comentários a respeito de Jesus. Se hoje você recebe críticas, se hoje as pessoas já comentam sobre você, lembre-se que Jesus também passou por isso. Ele também foi provado muito. Então as pessoas criticavam a Jesus ali. Como ele sabe as letras se ele nem estudou? E Jesus respondeu no versículo 16. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Amém? Glória a Deus por isso. Essa palavra trazendo a revelação do próprio Jesus, que o que ele ensinava ali, ele trazia do Pai. Era do Pai que ele trazia os ensinamentos. Não era de escola de nenhum professor, mas do próprio Mestre, do Criador, do Senhor, sobre todas as coisas. E essa resposta deixa claro que o seu ensino veio diretamente do Pai, quando ele comissionou a transmiti-lo ao povo, quando ele levantou o Filho para levar a mensagem até o povo. Então ele, o Pai, trouxe a mensagem para o Filho transmitir ao povo. Então essa é a diferença. O conhecimento de Jesus vem de Deus, mas o conhecimento do homem procede de outros homens.
Por isso, quem rejeita o ensino de Jesus, rejeita o próprio Deus. Quem rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Então, aquilo que Jesus tem procurado nos ensinar e deixado aqui como nosso manual de vida é aquilo que o Pai direcionou. Veio do próprio Deus. Há uma relação entre a origem do ensino de Jesus com a pessoa da divindade dele. Alguns judeus achavam que já conheciam a Jesus por conta de morar em Jerusalém. Eu conheci Jesus, andava ali, menino, a gente já se conhece, a gente já tem intimidade, mas há uma grande diferença. Você conhecer alguém no físico e conhecer alguém espiritualmente falando. E Jesus, lá no versículos 28 e 29, diz ainda: Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha a colocação das pessoas. A gente se conhece ali de Jerusalém, mas quando Cristo chegar, ninguém vai saber de onde ele é. Então, olha as pessoas como se posicionavam diante dele. No 28, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. É verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, Jesus afirmando para eles. Em nenhum momento você vê Jesus com a grandeza, com a arrogância. Bem-vindo, Amarildo, aqui conosco. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, graça e paz, pastor. Então, você vê aqui que ninguém, a posição de Jesus com humildade, sem arrogância, sem petulância, sem querer se mostrar diante das pessoas, mas sempre focando que o que ele fazia vinha do Pai, que a direção era do Pai, que tudo tinha que estar dentro do domínio do Pai, na presença do Pai, no controle do Pai. Essa é a grande diferença. Então, continuando aqui. Alguns judeus achavam que conheciam a Jesus, mas Jesus afirma que eles não o conheciam espiritualmente. Por quê? Jesus cita aqui a diferença de conhecer a história de Jesus e de conhecer espiritualmente a vida de Jesus. Você vê Jesus, um menino que andava ali com a gente em Jerusalém, mas um menino que tocava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Era alguém que não era comum, não era um menino qualquer, era alguém diferente. E, no entanto, as pessoas identificavam que conheciam a Jesus porque conviviam com ele na cidade, na região. E não é assim. Nós precisamos ver que quando eu fico imaginando, todas as vezes que eu estudo sobre a vida de Jesus, eu fico imaginando o privilégio de andar ali com Jesus. Jesus, encontrei Jesus ali, a diferença que isso fazia. Por quê? Porque a gente queria ver tudo em Jesus. Eu vejo assim que quando você crê realmente, você quer olhar para ele, quer ver a pele, o cabelo. Peraí, mas Jesus, é Jesus que está aqui. A profundidade de tudo isso. E, no entanto, as pessoas ficam apegadas a coisas físicas, a situações físicas. E Jesus citando o conhecimento espiritual dele, que é importante. Quando o Espírito Santo, essa é a frase que eu postei hoje, quando o Espírito Santo lhe revelar quem é Jesus, você descobrirá que nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando o Espírito Santo te revelar de fato quem é Jesus, você vai ver que toda a sabedoria que você precisa, todo o conhecimento que você precisa, só Ele tem, mais ninguém. Profundo demais isso, né? É um texto lá de Colossenses 2:3 que fala sobre isso. E o que é muito importante pensar nisso? Eu não posso conhecer a Jesus de ouvir falar. Antes de conhecer a Jesus, que o meu esposo ficou doente, eu conheci alguns textos da Bíblia que citavam alguns milagres, alguns livros que falavam sobre milagres. Eu gostava muito de parábolas e aí eu ficava pensando,
puxa, né? Como a coisa era maravilhosa, como a gente via esses milagres, hoje a gente não vê nada disso mais. Quando nós começamos a caminhar na fé, nós somos entendendo que não basta conhecer os milagres de Jesus, eu tenho que experimentar da grandeza dele. A grandeza de Jesus na minha vida é que faz toda a diferença. É o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha pequenez. Isso é que vai despertar em mim, olhar para as coisas sobrenaturais e ver quanto ele é poderoso. Então eu não posso falar que eu conheço a Jesus de ler a Bíblia, porque se você treinar um papagaio, ele vai falar. Se você treinar, hoje até a calopsita fala. Você vê o papagaio falando versículos aí da Bíblia, mas eu preciso não falar, viver. Falar só não basta, eu preciso viver Jesus. As pessoas têm que chegar para mim, eu não tenho que ficar falando para elas assim, olha, eu sou crente, hein? Eu sou da igreja tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. As pessoas precisam entender que quem salva não é a igreja, não é a religião, é Jesus. Então eu preciso ser aqui na terra um embaixador de fato dele. Que quando eu abrir a minha boca, as pessoas têm que ver Jesus em mim, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, nas minhas atitudes, falando a verdade, procurando seguir aquilo que a palavra dele diz, procurando buscar a verdade. Por quê? Porque a palavra dele diz que ele é o caminho, não existe outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for através do Filho. Então eu preciso me lembrar disso. Eu caminhar com Jesus não é simplesmente ligar o celular, ouvir a Bíblia, ou pegar um versículo da Bíblia e ler como eu lia muitas vezes e fechava com a minha família. Não. Eu preciso ter experiências com Ele. Eu preciso experimentar de milagres. Eu preciso sim pedir que o Senhor use a minha vida. Senhor, eu quero orar e ver pessoas sendo curadas. Eu não tenho poder para fazer nada disso, mas o Senhor tem. Então usa a minha vida, Senhor. Isso é buscar intimidade com Ele. Isso é buscar estar junto. Como alguém pode ter certeza de que o ensino de Jesus é divino e verdadeiro? Qualquer pessoa que deseja saber se a doutrina de Jesus é verdadeira de fato, se a palavra é verdadeira de fato, primeiro, ela deve ter a disposição de conhecer para obedecer. Se eu não ler a palavra, eu não vou conseguir saber o que esse manual vai me ensinar na vida. Se eu não ler a palavra, eu não vou conseguir discernir. Se eu for assistir alguém falando da palavra de Deus, se ele está falando da palavra de Deus ou é da palavra dele. Então eu preciso discernir se a pessoa está falando em nome do Senhor, se é a palavra que ela está falando ali, que está ali na Bíblia, ou se é uma palavra criada pelo homem. Talvez você fale, não, mas isso não pode existir, mas isso existe. A gente ainda vai falar um pouquinho mais lá abaixo sobre isso. Então eu preciso ter disposição para conhecer a palavra de Deus e me submeter a Ele em obediência. Se alguém, olha lá o texto no versículo 17, convido a ir lá. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não consigo discernir se é a palavra de Deus sendo pregada. Por quê? Porque eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Ah, mas eu não consigo ler, eu sou analfabeto. Hoje, todo mundo tem acesso à Bíblia. Hoje você liga um áudio, você ouve todos os dias, você pode ouvir a palavra. Aquele grupo que eu te coloquei, você tem a opção de ouvir também. Não sei se você viu lá. Então, é importante nós pensarmos nisso, que qualquer pessoa hoje tem acesso à palavra de Deus. Hoje tem N tipos de Bíblia, de N preços e de opções que você quiser. Então, nós temos facilidade de conhecer a palavra de Deus, é só a gente desejar. Ponto 2. O total desinteresse pela glória humana. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Versículo 8 falando,
Quando eu falo da minha própria glória, eu estou gloriando a mim como pessoa e a glória de Deus. Então aqui no versículo 18 diz que eu preciso procurar declarar a glória do Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. O falso mestre, ele busca a promoção do seu ego e a glória dos homens através da falsa doutrina. E aí é a hora que a gente precisa ter discernimento. Por quê? Porque eu vou em determinada igreja ou eu vou ouvir uma pregação de alguém. Existe o pastor Jeremias Pereira, eu gosto muito de ouvir as coisas dele. Ele tem uma pregação dele onde ele fala: bem-vinda, irmã Ruth, também conosco. Paz, minha amada. Ele cita sempre: você precisa comer o arroz e o feijão da sua casa. Por quê? Porque às vezes as pessoas, quando estão há muito tempo dentro de uma igreja, elas ficam assim: olha, tem um pastor em tal lugar que ele tem uma palavra, você não quer ir lá comigo hoje? Olha, mas eu vou te dizer, mas que palavra! Então, o que acontece? A insegurança, o que leva a pessoa a essa insegurança? É a própria insegurança dela, porque se Deus tiver que falar com ela e que agir, Ele vai falar onde ela estiver, da forma que ela estiver, no dia e na hora que Ele desejar. Existem pessoas que têm esse hábito de buscar igreja N, igreja Y, X, e fica de igreja em igreja circulando e nunca tem um lugar para ficar. Por quê? Porque quando ela ouve aí um comentário que tem alguém diferente ali, então foque na palavra de Deus. Tenha cuidado com isso, porque a gente já teve muitas experiências, não que a gente fosse de sair, porque nós ficamos 22 anos numa igreja, quase 22, e a gente não tinha o hábito de visitar igrejas, não tínhamos. Mas nós tínhamos acesso a algumas pessoas que vinham, a alguns eventos, algumas coisas, e que a gente ficava meio preocupada com as colocações. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala a palavra, mas essa palavra não é a palavra de Deus, é a palavra do pregador. E a grande diferença é essa: ou nós glorificamos o nome do Senhor, ou nós trazemos para a igreja a palavra dele, ou nós estamos contrariando a vontade do Pai. E é importante eu conhecer a palavra para eu saber se é a palavra que está sendo ministrada ali onde eu estou. Cuidado, porque existe muito falso mestre no nosso meio. E a palavra de Deus diz em João 14,15: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. É tudo o que o Senhor quer, que nós guardemos os mandamentos dele, a palavra dele como um todo, no nosso coração. Que isso produz em nós mudança de vida constante, a cada dia, a cada dia. Quanto mais eu me alimento dessa palavra, mais eu me fortaleço espiritualmente. E o terceiro que eu quero citar hoje só, o impacto do ensino. O ensino de Jesus produziu 3 impactos. O primeiro, ele desmascarou a hipocrisia dos falsos mestres. E aí eu digo para você, então naquela época também tinha? Claro que tinha. Claro que tinha os fariseus e pessoas que, aqueles que oravam na igreja, como a Bíblia diz, que levantava a sua voz para que todo mundo ouvisse que ele estava orando, que ele orava bonito, que ele levantou a sua voz e todo mundo ficava até calado para ouvir o que ele estava falando. Para falar com Deus eu não preciso disso, eu posso sim levantar a minha voz. Mas o Senhor tem uma audição excelente. A Bíblia diz que ele fala, ele sabe antes de eu abrir a boca o que é que eu vou dizer. Então ele já sabe tudo o que eu vou dizer. E outra, eu preciso me relacionar com ele quando eu vou orar. E não importa quem esteja do meu lado. É aquilo que a gente estava falando ontem, né, André? Não importa quem está olhando. Eu levantei a mão, aleluia, glória a Deus. Eu vou cantar, eu vou bater palma. É para Jesus. A gente cantava lá fora e dançava tantas coisas. Por que para Jesus a gente fica tão travado? É para Jesus, eu preciso glorificar a Ele, adorar a Ele. E com palmas, e com cantos, e com dança, não tem problema. Então, eu preciso fazer com que aquilo que eu realizo hoje agrade de fato o coração do meu Deus. Só para concluir aqui agora. Produziu o ódio. O comportamento de Jesus produziu o ódio do mundo. Por quê?
por que procurais matar-me? Respondeu a multidão. Tens demônio, quem é que procura matar-te? O mundo ou a sociedade? Sem Deus, odeia os filhos de Deus. Aquele que não tem ao Senhor, aquele que não tem a Jesus, ele procura... quer ver um exemplo antes de eu aprofundar isso? Às vezes você está focado numa programação da igreja, num culto da sua igreja. Bem-vindo, irmão Diego, aqui conosco. Babi também. Bom ter vocês aqui, queridos. Então, muitas vezes você fez uma programação para ir ao culto, para ir a uma determinada celebração, vai ter um culto especial e você se organiza para estar lá. Quando vai chegando a hora de você ir, alguém pega o telefone e te convida. Tem um lugar pra gente ir hoje que você não pode perder. Lembra aquele lugar que você queria tanto? Então é hoje. A gente conseguiu, já tô aqui com os convites, você não precisa nem gastar nada, eu passo aí e te pego. Ah, mas hoje eu tinha combinado para ir no culto. Mas é só um dia, o que tem? Vai lá, vamos lá com a gente. Então assim, essa hora, nesse exato momento, eu preciso ter uma posição de firmeza na fé. Por quê? Porque senão eu vou realmente ceder. Por quê? Porque a carne é a minha vontade. Meu Deus, mas... E aí começa dentro de você aquela guerra. Mas é tudo que eu queria. Senhor, o que eu faço e agora? Vou pro culto ou vou para lá? Mas é só hoje, né? Vai ter outro culto domingo? Se eu não for hoje, tudo bem. Então é a hora que a gente trava uma batalha espiritual. Uma guerra espiritual. Por quê? Porque a gente precisa lutar contra a nossa vontade. É o ego, é o eu querendo governar, querendo mandar. Então nessa hora é a hora de eu falar, não, eu me programei para ir na igreja. Olha, vamos fazer o seguinte, quando você quiser a gente combina um outro dia, mas hoje eu tenho uma programação especial na igreja. E eu já falei para o Senhor que eu vou para lá. Para isso eu preciso buscar força no Senhor. Eu preciso estar ali, firme em oração, na palavra, porque senão eu não aguento, senão a minha carne cede, meu eu cede, e eu acabo não conseguindo mesmo. Então, a importância disso, o mundo ou a sociedade sem Deus odeia os filhos de Deus, e bem como o ensino da palavra de Deus. A gente estava comentando ontem alguns assuntos, mas quantos lugares você vai e você sai sem entender que palavra era aquela que foi lida, o que é que foi falado? Ué, mas não entendi nada. O que aquela pessoa falou? Sobre que palavra? Eu queria entender a palavra. Então, para isso, eu preciso me alinhar com a palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra de Deus viva junto de mim. Assim eu vou conseguir discernir. Não é o homem que está ali naquele púlpito, não é a mulher que está ali, é o Espírito Santo que está trabalhando. Por quê? Porque é o Senhor que nós precisamos servir. A Ele sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Graças a Deus. Nós vamos agora... Só quero encerrar com uma mensagem. Não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Jesus disse a verdade a respeito de si mesmo. Então diga a verdade a respeito de Jesus. Não importa como as pessoas vão receber. Senhor, estou me achando fanática, estou achando que eu pirei da cabeça. Não importa. Se é a palavra que você está dizendo, plante a semente. Não desista das pessoas. Porque às vezes a gente fala assim... Essa minha amiga Dedé, que eu não sei ainda se está aqui, falou 10 anos de Jesus para mim. E eu tinha uma sede de ouvir os testemunhos e eu ouvia tudo aquilo e falava, tem alguma coisa diferente nela, ela tem uma fé diferente, ela conta coisas que eu nunca vi na vida e eu queria ouvir tudo aquilo. Mas no dia seguinte, a gente se via uma vez por ano, mas no dia seguinte, acabou, parava, eu me acalmava, aí ficava meses e meses sem vê-la de novo. E o que é importante lembrar, que a Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. Então Jesus amou a você primeiro, separou a você primeiro, a decisão não foi sua. Se hoje nós chegamos até aqui, é pela misericórdia dele, não se esqueça disso. Continue falando dele. Se os seus amigos se afastaram, ore, coloque ali na lista de oração.
Senhor, toca na vida dele. Salva, Senhor, abre o entendimento, que essa pessoa possa conhecer a Ti. Usa a minha vida ali para fazer diferença na vida dela. Isso sim, nós precisamos fazer. E não desistir, como muitas pessoas falam assim, falei tanto de Jesus para essa pessoa, ela nunca se posicionou, agora eu desisto dela. Imagina se Jesus falasse isso de nós. Tentei dar chances e outra chance e essa pessoa não muda, eu vou deixar ela para lá. E não é assim. Não é assim que Jesus faz. Ele é amor. Então vamos aprender com Jesus, né? Tem alguém falando aqui? A Silvia Brancalhão, a minha amiga de ginasial. Pastora, Deus fez... Deixa eu puxar aqui a mensagem. Deus fez um milagre em nossa família hoje. Amém. Ai, o Luiz Henrique, glória a Deus. Olha, eu fiquei até arrepiada. Meu sobrinho Luiz Henrique acordou, está aos poucos reagindo. Glória a Deus. Amém. É uma das pessoas que está na nossa lista aqui. Mas é isso, vamos passar então agora para os pedidos de oração. Teve algum pedido novo, pastor? Não? Então vamos orar aqui. Já agradecer também pela vida do Luiz Henrique que está conosco. Vamos iniciar então com os pedidos das pessoas que estão em tratamento de químio, de rádio, que estão indo para a cirurgia. Teve uma que fez a cirurgia hoje, como o Fábio. Então, que o Senhor possa visitar essas pessoas neste momento, como Maurício, Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Sueli, Silvia, nossa irmã que está aqui conosco, querida, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Ilza, Cláudia, Fátima, Marileide, Cleiton, Clarice e Fábio, que fez a cirurgia hoje para retirar um tumor na tireoide. Também nós temos a nossa lista com alguns casais, como Pedro e a Juliana, o Ricardo e Fernanda. Oremos ainda pela Cida, pela Lia, o Léo, o João, o Celso, o Rogério, o Oscar, que está em coma, a Damiana, a avó Ana, a avó Damiana, a avó Luzia, a irmã Lindaura, que fez cirurgia de vista, agora está no processo de recuperação, assim como o Paulo e o Geraldo também em recuperação de uma cirurgia de vista. O Júlio César, Júlio César, a Lisa, que está aqui conosco, algumas pessoas com depressão, como a Toninha, a Patrícia, a Mariana, irmã Elvira, também em tratamento do joelho, de saúde. Portas de emprego para a Roseli, o Wagner, a Graziela, a irmã Neiva em recuperação de cirurgia, o Luiz Henrique, esse querido que saiu do coma. Ele estava em coma muito mal, na semana passada ainda ela estava aqui conosco dizendo isso. A Juliana Jardim, que hoje nós temos o privilégio de ter os pais aqui conosco, está tão distante da gente, mas tão pertinho do nosso coração. Uma família querida, que Deus visite ali o lar dela, esposo, os filhos. E a Denise, que teve AVC, e a Andréia, que também está aqui conosco hoje. Graças a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe também a sua família, filhos, pais, irmãos. Vamos orar, querido? Te convido neste momento a se colocar de pé. Nós vamos orar a Deus. Você que está aqui aí conosco também, esteja junto nessa oração, nesse espírito de oração. Vamos interceder por essas causas. Ó Deus amado e poderoso, nós colocamos diante da sua presença, Pai, a cada uma dessas vidas aqui. Senhor, há pessoas aqui que nós não conhecemos, nunca vimos. Não conhecemos nem a profundidade da sua história, da sua dor, do seu sofrimento neste momento. Mas, ó Deus poderoso, a sua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. E eu te peço, Senhor, que o Senhor visite, Pai, a cada um deles. Que o Senhor alcance, Senhor, a cada vida. Cada um com as suas causas, com as suas dificuldades, com
as suas situações de deserto, que o Senhor possa, ó Deus querido, pôr a sua mão sobre eles agora, alcançando, meu Pai, a cada necessidade do teu povo, renovando as forças, Pai. Alguns que estão aqui, inclusive em tratamento, em pós-cirúrgico, que estão com as forças no limite, que estão desanimados, abatidos. Ó Deus, que o Senhor venha derramar uma unção especial sobre eles esta noite, renovando, Senhor, o físico, o emocional, o espiritual. Cobre essas vidas neste momento, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, por cada situação desses queridos agora, que o Senhor possa tocar, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus. Eu oro ainda pela Claudete Oliveira, que está vencendo aí os dias do Covid, ó Deus, de grande desafio, está entubada ainda, que o Senhor possa alcançá-la, meu Deus, que o Senhor possa fortalecer essa querida agora, ó Deus, que o Senhor envie os seus anjos guerreiros ao redor dela, que o Senhor venha, Senhor, derramando sobre ela do bálsamo da cura, em nome de Jesus. Alcança essa amada, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar também aqueles a quem nós não conhecemos e que estão vivendo um momento de distanciamento por conta do Covid, alguns aguardando diagnóstico, outros pegaram diagnóstico agora. Pai, que o Senhor venha renovar as forças de cada um. Ó Deus, que o Senhor possa tomar esses corações agora, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha visitar a cada um nesta noite. Eu oro a Ti ainda, Senhor, por esses queridos que estão conosco nesta live, pelos irmãos que estão aqui conosco na sua casa, em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor derrame uma unção especial, a unção que quebra todo jugo, a unção de avivamento, renovando os corações, trazendo paz, refrigério a cada um deles. Abençoa o lar de cada um, abençoa os familiares de cada um. Visita, meu Deus, a cada um desses familiares agora, em nome de Jesus eu te peço. Eu oro ainda, Senhor Deus, pela nossa nação. Ó Deus, a sua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu declaro que o Senhor é o Senhor da nossa nação. Senhor, visita a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor venha tocando, Senhor, em cada estado, em cada cidade, em cada povo. Que o Senhor venha derramando uma unção especial, trazendo salvação, trazendo libertação, quebrando barreiras, tomando, Senhor, o governo da nossa nação. Que o Senhor esteja acima de qualquer liderança, acima de qualquer governante, porque só o Senhor é Deus. E a sua palavra diz que tudo aquilo que o Senhor faz é bom e é perfeito. Abençoa a nossa nação, abençoa a cidade de Paulínia, abençoa o estado de São Paulo, em nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Queridos, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Na próxima semana nós vamos concluir e ainda tem uma reflexão muito boa sobre essa lição. Eu te convido a estar conosco na próxima quarta-feira às 19h30 aqui na igreja. Se você não puder estar aqui, nos acompanhe pela nossa página aí do Facebook, pastora PRA Odila Carvalho. E ainda temos a opção do nosso canal do YouTube, Pastores Odila e Juarez. Entra lá, se inscreve no nosso canal. Nós estamos buscando aí 1000 assinaturas no nosso canal para poder fazer as nossas lives direto pelo YouTube. Aí se a pessoa tem ou não tem Facebook, ela consegue acompanhar pelo YouTube. Então eu preciso da sua ajuda. Ajude a divulgar esse trabalho, ajude a divulgar o nosso canal no YouTube, Pastores Odila e Juarez. Entra lá, se inscreve no nosso canal, toca no sininho que você vai estar recebendo também as mensagens. Amém? O Senhor abençoe e guarde você e a sua casa. Beijo no coração de todos. Obrigado, queridos, pela presença.